quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos saber um pouco mais sobre a distribuição desigual da população brasileira. Na última aula, nós aprendemos um pouco, sobre como a população brasileira ela está distribuída, Agora nós vamos ver sobre as desigualdades, que existem no Brasil. Então, vamos lá. Peguem para ti a apostila na página 207. Exploração e descoberta. Hora do texto. A distribuição desigual da população brasileira. O estudo dos dados coletados pelo IBGE nos permite também perceber como a população brasileira é distribuída pelo território brasileiro. É o que chamamos de densidade demográfica. Ou seja, quantos habitantes há por área, o número de habitantes por quilômetros quadrados. Então, toda vez que vocês virem essa palavrinha, essa expressão densidade demográfica, vocês já sabem, ela está se referindo ao número de pessoas que habitam um determinado território, tá? O número de pessoas, pela quantidade de quilômetros também. Para descobri-la, basta dividir o número de habitantes pela área do país. Então, vamos ver no caso do Brasil, número de habitantes estimado em 2018. Então, isso não é um dado muito atualizado, de 2 anos atrás. Era 208 milhões e 500 mil habitantes, aproximadamente, E a área total do território brasileiro é de 8 milhões 515 mil e 767 quilômetros quadrados, Quando a gente divide, o número de pessoas pela quantidade, de quilômetros quadrados, a gente tem aqui no Brasil 24,48 pessoas por quilômetros quadrados, Significa que a cada quilômetro quadrado habitam aproximadamente 24 pessoas, 25 pessoas, tá bom? Não é exatamente assim, Porque tem, por exemplo, as zonas urbanas, onde tem muito mais gente morando, e as zonas rurais, onde tem um espaço grande e poucas pessoas morando, Assim, temos como resultado que o Brasil tem uma média de 24,48 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, é um país pouco povoado, Tem muito espaço e pouca gente. Como já vimos, historicamente, isso ocorre porque nosso país foi ocupado aos poucos, do litoral para o interior, Primeiro chegaram, os portugueses chegaram na região do Nordeste, região litorânea, e foram explorando aquela região ali. Depois é que foram adentrando para o interior. Quanto mais para o interior do Brasil a gente vai, menos pessoas a gente vai ver, vamos dizer assim, Com a expansão das atividades econômicas. Agora, na página 208. Atualmente, a situação não é diferente. Observe no mapa abaixo a distribuição de nossa população, onde se concentram as grandes aglomerações e onde observamos vazios demográficos, áreas quase desabitadas. Então, esse mapa aí, Brasil Densidade Demográfica 2010, ele vai mostrar, uma década atrás, 10 anos atrás, como que estava a densidade demográfica do Brasil nesse momento. Quanto mais escuro está um estado, significa que tem maior número de pessoas morando nele, tá? Maior número de pessoas por quilômetro quadrado. E quanto mais claro, menor a densidade demográfica desse estado, menor o número de pessoas por quilômetro quadrado. Observem que a nossa região, que é a região sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, é a mais habitada, Dos 4 estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, é os que têm a maior taxa de densidade demográfica, Minas Gerais tem uma densidade demográfica um pouco menor, E o Nordeste também tem alguns estados que são bastante habitados, olha lá,
E a gente pode perceber que quando a gente vai para o norte do Brasil, a gente já tem uma densidade demográfica bem baixa, assim como na região centro-oeste, né? Isso tem a ver com aquilo que a gente leu na página anterior, né? A ocupação do Brasil se deu primeiramente no litoral. Observem que a parte do mapa, né, que está mais próxima ao oceano, né? Essa parte de cá, aqui do cantinho aqui, do meu lado aqui, próximo à tia, ela está mais ocupada. E quanto mais no interior, né, mais próxima à região norte, né, ao centro, né, que é a região centro-oeste, a gente vai ver que é menos habitado, né? A densidade demográfica é bem menor. Observem que são bem mais clarinhas as cores usadas. O principal fator que explica essa variação é a desigualdade de desenvolvimento econômico do país, né? De riqueza mesmo. Há áreas em que a economia é mais dinâmica, a geração de empregos e as oportunidades de melhoria das condições de vida são maiores. Chamamos essas áreas de atração populacional. Então, muito fácil decorar sobre isso, aprender sobre isso, precisa decorar, só aprender. Atração é aquilo que me chama, né? Por exemplo, eu vi uma blusa na vitrine, eu fiquei muito atraída, atraiu a minha atenção, né? Então, atração é aquilo que nos chama, que nos desperta o nosso interesse. Então, áreas de atração populacional, elas vão apresentar uma qualidade de vida melhor para as pessoas, né? Áreas onde tem mais empregos, onde as pessoas têm uma possibilidade de conseguir ter uma vida, né, um pouco mais digna. Então, essas são chamadas de áreas de atração populacional. Por quê? Porque puxam, chamam as pessoas, né? As pessoas se sentem atraídas a irem morar, trabalhar nesses lugares. Agora, nós vamos ver que existem também áreas de repulsão populacional. Então, vamos lá agora na página 209, para a gente aprender sobre as áreas de repulsão populacional. Na página 209, está mostrando, né, uma cidade. E abaixo está escrito assim: nas grandes cidades, há mais oportunidades de trabalho, educação e atendimento à saúde, né? Geralmente. Há outras áreas onde a economia é menos dinâmica e a situação de empregos e de sobrevivência é mais precária, né? Lugares que não geram muitos empregos e tudo mais. Então, essas são áreas de repulsão populacional. Repulsa é quando a gente não quer algo, né? Repulsão, que afasta. Então, áreas de repulsão populacional são áreas onde as pessoas não querem viver, né? As pessoas, geralmente, elas vão buscar outras áreas, porque nessas áreas elas não têm condições de vida boas, né? Geralmente são casos, né, de cidades menores, cidades pequenas, ou até mesmo de algumas regiões do sertão nordestino, né? Alguns lugares do campo e tudo mais. As cidades pequenas, em zonas rurais, oferecem pouco trabalho e condições precárias de sobrevivência. A maior parte de sua população sai para estudar e trabalhar fora. Então, acho que deu para entender, né? Áreas de atração populacional são áreas onde tem uma possibilidade de vida melhor, né? Geram emprego e tudo mais. Áreas de repulsão populacional são áreas que as pessoas não têm boas condições de vida e elas são obrigadas a sair do lugar onde elas vivem em busca de melhores condições, ok? Agora vamos lá, página 210. A população brasileira em movimento. Outra característica que observamos é que a população brasileira se desloca para atender a variadas atividades dentro de nosso território. Chamamos essas transferências das áreas de repulsão para as áreas de atração de migrações. Observe a sequência de mapas que mostram essa movimentação mais recente de nossa população. Então, vamos ver, ó. No primeiro mapinha, está escrito assim, mapa 1, 1950 a 1970. Então, o mapa 1, ele vai mostrar
uma setinha verde e uma setinha vermelha. A setinha vermelha, então, ela vai indicar a indústria. Então, as pessoas vão sair do Nordeste, a área de repulsão será o Nordeste e a área de atração será São Paulo. Né? As pessoas vão estar saindo do Nordeste e mudando para São Paulo para trabalhar nas indústrias que começam a vir para o Brasil. A setinha verde, ela vai mostrar a construção de Brasília, né, por volta da década de 60. Então, essa setinha verde vai mostrar de novo a área de repulsão sendo o Nordeste, só que agora a área de atração não é São Paulo. Aqui, a área de atração é Brasília, né, o Centro-Oeste, região Centro-Oeste. Agora, nós vamos para o segundo mapa. Mapa 2, 1970 a 1990. Década que a tia nasceu, 1990 aí, ó. Em 1990, agora a gente vai ver 3 ondas migratórias. Vamos ver? Primeiro, nós temos agora a laranja, que é a da agricultura. As pessoas vão sair do sul para o centro-oeste e o norte. Então, a área de repulsão será a região sul. E a área de atração será o centro-oeste e o norte, tá bom? A segunda é a setinha verde. Agora serão 2 áreas de repulsão. Uma área de repulsão no sudeste, saindo de São Paulo, e a outra área de repulsão é no nordeste, né? Indo para o norte, né? Ambas indo para o norte. Então, a área de atração será a região norte por causa da mineração, tá? Depois, a gente vai ter a indústria novamente. De novo, área de repulsão será o nordeste, porque a setinha está saindo do nordeste, e a área de atração será região sudeste, né? São Paulo e Rio de Janeiro aí, ó. Por causa das indústrias, né? Agora, o mapa 3, a partir de 1990. Essa nós podemos considerar até hoje, tá, galerinha? Há uma diminuição das grandes correntes migratórias, movimentos pequenos, né? E bem localizados em direção às capitais regionais. Então, ao invés das pessoas saírem das suas regiões e irem para outras regiões do Brasil, elas acabam só saindo do campo para ir para a cidade, né? Uma coisa mais local. As pessoas, por exemplo, saem de Manhuaçu, né, ou da zona rural de Manhuaçu, vão morar em Belo Horizonte, que é a nossa capital, e assim sucessivamente, né? Por exemplo, as pessoas saem do interior do Espírito Santo e vão para Vitória. Deu para entender? As pessoas, elas não ficam mudando muito de estado, elas começam a mudar só para cidades maiores dentro do seu próprio estado, tá bom? Agora, vamos para a página 211. Nesse processo migratório recente, destaca-se o êxodo rural. Êxodo, tem um livro na Bíblia, né, que chama Êxodo. O Êxodo, ele vai falar da saída do povo hebreu, não é? Lá do Egito, né? E eles vão para a Terra Prometida, uma coisa assim, né? Então, o êxodo rural é mais ou menos isso, esse movimento migratório. As pessoas vão sair do campo e vão para a cidade em busca de melhores condições de vida, bom? Ou seja, a maior parte da população abandonou o campo e fixou-se nas cidades, o que fez a taxa da população urbana crescer. Né? Aí tem até uma imagem, né, representando isso. E também tem um gráfico, né? Observe os gráficos abaixo que mostram os números comparativos dos 3 últimos censos. Aí tem Brasil, taxa de urbanização, 1991, 2000 e 2010. Então, primeiro vamos ver a legenda do gráfico. A parte laranja representa a população urbana e a parte vermelha representa a população rural. A gente pode observar, né, sem nem citar números, visualmente a gente já vê, né, que no primeiro gráfico a população rural, né, o vermelho era um pouco maior. E depois ela vai só diminuindo a fatia, né? Porque esse gráfico é um gráfico de pizza. Esses gráficos, né? Então a fatia vai só diminuindo. O que significa? A população rural tem diminuído e a população urbana tem aumentado cada vez mais, devido ao êxodo rural. As pessoas saem do campo
e vão para cidades em busca de melhores condições de vida, né? Agora, página 212. A mecanização das atividades agrícolas e a consequente falta de empregos geraram o êxodo rural, fazendo as pessoas migrarem para outras regiões. Outra tendência que aparece no censo de 2010 é o crescimento acelerado das regiões Norte e Centro-Oeste. A explicação é o avanço das fronteiras agrícolas para o Cerrado e para a floresta amazônica, invertendo o fluxo tradicional da migração interna. Nessas novas áreas, ocorre agricultura de alta tecnologia e grande produtividade, e as pessoas moram em cidades próximas. Então, aí está citando alguns problemas que as pessoas enfrentam no campo, que às vezes levam elas a migrarem para cidades, né? Agora, vamos ver a saída de brasileiros do país, a emigração, quando o brasileiro sai do seu país e vai morar em outro país, outra nação. Bom, cada vez menos podemos nos considerar isolados do mundo. No nosso século, as comunicações são muito mais rápidas e podemos nos conectar e viver além de nosso país. As aspirações por uma vida melhor e com novas oportunidades têm levado muitos brasileiros a emigrarem, saírem do Brasil para outros países. Os países mais ricos, como Estados Unidos, Austrália, Canadá, por exemplo, são os destinos preferenciais dos brasileiros. Isso ocorre porque esses países oferecem mais empregos e melhor qualidade de vida, né? Então, esses são os motivos, né, que as pessoas geralmente mudam dos seus países. Agora vamos para a página 213. Veja no mapa abaixo os principais destinos dos brasileiros. Então, está mostrando sobre a imigração, né? Quanto mais grossa essa setinha aí, significa que há um número maior de pessoas saindo do Brasil e indo para esses lugares. A gente pode observar que Estados Unidos é maior, a que está mais rechonchudinha, né? Mais gordinha, vamos dizer assim. Então, essa setinha aí é que indica o maior número de pessoas, né? O principal destino dos brasileiros, vamos colocar assim, né? A grande maioria dessas pessoas se fixam nas cidades e trabalham nos setores industrial e comércio, normalmente em funções de baixa remuneração, recebendo menos, né, do que as pessoas que moram lá nesses países. Muitos profissionais altamente qualificados estão integrados ao mercado de tecnologia, representando o fenômeno da evasão de cérebros dos países pobres para os países ricos, que absorvem esse tipo de mão de obra. Um exemplo para vocês que eu vou dar é o criador daquele filme Rio, o criador daquele filme lá da Era do Gelo. Não sei se vocês sabem, mas ele é brasileiro, né? E olha só que interessante, ele saiu do Brasil e ele produz esses filmes fora do Brasil, né? Claro, né? Ele não produz sozinho, produz para empresas norte-americanas e tudo mais. Então, quer dizer, é um cara muito inteligente, muito bacana, mas ele acaba, né, fazendo parte da economia, vamos dizer assim, da maior parte da economia de outro país, né? Contribuindo mais para a economia de outro país. Outros deslocam-se para países vizinhos em busca de terras mais baratas, como os brasiguaios. O que é isso, brasiguaios, né? São brasileiros que estão no Paraguai, tá? Eles são denominados brasiguaios. Gravem aí, bom? Estima-se que mais de 4 milhões de pessoas deixaram o Brasil em busca de nova vida no exterior, mas esse número diminuiu para cerca de 2 milhões, sobretudo devido às crises econômicas mundiais. Porque antigamente os outros países eram muito melhor para se viver, né? Mas infelizmente com essas crises econômicas praticamente está quase tudo, né, a mesma coisa. Agora, vamos para a página 214. As desigualdades de qualidade de vida. Você já sabe que um país é considerado rico quando o trabalho de sua população produz riqueza nos vários setores de atividade. Essa riqueza é medida anualmente e é chamada de Produto Interno Bruto, chamado de PIB, tá? Entretanto, sua distribuição é muito desigual em nosso país, como já vimos. Quer dizer, tem pessoas
que recebem muito, ganham um salário muito bom, e tem pessoas que vivem com menos que um salário mínimo. Então é muito grande a desigualdade no Brasil. Por isso, em 1990, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, criou o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, com a finalidade de, a cada ano, avaliar a qualidade de vida da população nos diferentes países. A nota obtida, de 0 a 1, sendo que os melhores estão mais perto de 1, é dada segundo 3 pilares de qualidade de vida. Então, prestem atenção nesses 3 pilares aí, ó. Primeiro, renda, né? Quantidade que a pessoa ganha. Considera-se a distribuição das riquezas pela população, dividindo-se o PIB, que é o Produto Interno Bruto, pelo número de habitantes, observando-se o nível de concentração dessa riqueza, índice de Gini ou coeficiente de Gini. Então, a renda, quanto que o país conseguiu faturar, né, ganhar no ano? Essa renda é levada em consideração, mas não é só a renda para ele ser considerado rico. Tem também uma coisa importante, tem a ver com nós. Olha só, diretamente, educação. Leva-se em conta o número de analfabetos ou nível médio de escolaridade, né? Por que o governo cria cada vez mais programas, né, para que as pessoas façam faculdade, estudem, né, incentiva isso? Porque quanto mais as pessoas são consideradas, né, escolarizadas, mais rica é considerado também o país, né? E saúde, lá na página 215 agora, abrange dados como a taxa de mortalidade infantil, acesso a vacinações, médicos e hospitais. A ampliação dos serviços médicos e a medicina preventiva são importantes para melhorar as condições de saúde da população. Em 2007, o Brasil ocupava a posição 79ª entre os 189 países analisados, com IDH de 0,759, né? Então, assim, não está muito próximo de 1, 0,7, está um pouquinho longe de 1 ainda, né? Mas também não está muito perto do zero, então não está muito ruim também não, né? O Brasil não está excelente, mas também não está péssimo, tá? Observe que essa é a média do país todo, tá? Então, é do Brasil inteiro. Agora, a página 216. Aplicando os mesmos critérios aos estados da federação, observamos a desigualdade de condições de vida entre a população brasileira. Então, se a gente for olhar agora o índice de desenvolvimento humano de cada estado do Brasil, a gente vai ver que tem uma diferença. Que tem estados que são considerados, vamos dizer, ricos e estados considerados pobres. Vamos ver? Tem esse mapa aí escrito assim, classificação do IDH dos estados brasileiros. Aí na legenda tá assim, IDH. O que tá de verde é de 0,8 a 0,89. Então, 0,8 tá mais próximo de 1, tá? Então o que tá de verde são considerados os mais ricos. Serão, ó, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Só esses 4, né? Estados da região Sul e Sudeste, tá bom? Agora, observem que esse de begezinho aí é de 0,7 a 0,79. Observem que esse é a maior parte do Brasil, né? Paraná, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, nós aqui em Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Rio Grande do Norte, tudo isso, né? Eles são considerados, ó, aí pra baixo, tá? E o de laranja é o que tá pior ainda, né? Tá abaixo de ruim, aí. De 0,6 a 0,69. É o Acre, Bahia, Ceará, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Maranhão, tá? E Piauí também. Olha só, é muita coisa, né, gente? Então, a maior parte do Brasil não é bem desenvolvida, né? A gente pode observar aí. Tem só 4 estados no Brasil que são considerados bem desenvolvidos, que é Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro.
O Distrito Federal, embora não seja um estado, é considerado bem desenvolvido. Por que será, né? Assim, você observa que há lugares do nosso país que usufruem de uma qualidade de vida semelhante, por exemplo, à de países europeus, mas a qualidade de vida de outros lugares brasileiros se aproxima de países mais pobres, né? Infelizmente, essa desigualdade ela é muito grande. Agora, nós vamos fazer as atividades de diálogo com o texto, página 217. No censo de 2010, o IBGE registrou a evolução da população rural, que mora no campo, da população urbana, que mora na cidade, como podemos observar no gráfico. Então, nesse gráfico aí está mostrando o Brasil, a evolução da população rural e urbana de 1940 até 2010. A parte laranja mostra a população rural e a parte verde mostra a população urbana. A gente pode observar que de 1940 para 2010, a população rural ela foi caindo, foi diminuindo, né? E a população urbana ela foi aumentando, né? Agora, vamos responder então, Letra A. Atualmente, o Brasil pode ser considerado um país urbano? Justifique sua resposta. Sim, né? Pode ser considerado um país urbano, porque a quantidade de pessoas que moram no Brasil, na zona urbana, é muito maior do que a quantidade de pessoas que moram na zona rural. 85% da população, né, em 2010, morava na zona urbana e apenas 15% na zona rural, né? Agora, número 2, página 218. Segundo as informações sobre a população brasileira, classifique cada alternativa em verdadeira, com V, ou F de falso, né? As áreas que apresentam menor número de empregos e melhor qualidade de vida são chamadas de área de atração populacional. Menor número de emprego atrai as pessoas? Não, né? Então é falsa. O Brasil é considerado um país populoso e povoado? Não. É um país populoso, mas não é povoado, não. Por que o Brasil é populoso? Porque tem muita gente morando aqui no Brasil, né? A população brasileira é bem grande, mas é pouco povoado. Tem regiões aí que não tem quase ninguém morando, tá bom? O território do Brasil é muito grande. Então, essa é falsa também. Agora, a terceira aí. A mecanização das atividades agrícolas e a consequente falta de empregos permitiram que as pessoas buscassem outras alternativas de sobrevivência. Sim, né? Se eles não tinham esse tipo de emprego, eles tiveram que buscar outras formas para sobreviver, né? Verdadeira. A última agora. A expansão da fronteira agrícola estimulou a ocupação das regiões norte e centro-oeste do país. Verdadeiro, né? De acordo com o que foram crescendo, né? As regiões agrícolas aí, as pessoas também foram migrando para essas regiões para trabalhar. Ela é verdadeira. Número 3. Leia a tirinha e responda ao que se pede. Produto interno bruto. Aí tem uma sacola, né? Com um monte de maçãs e 4 menininhos olhando para as maçãs, né? Que estão na sacola. Aí tá escrito assim, renda per capita. Aí cada menininho com um pouco das maçãs, dividiu igualzinho, né? 4 maçãs para cada menininho. Só que depois veio a distribuição de renda. Um menininho saiu com a maioria das maçãs e os outros ficaram com 1/4 da maçã, né? Na verdade, nem meia maçã. Então, letra A. Explica o que é o produto interno bruto. O produto interno bruto, então, de acordo com esse desenho aí, com o que a tia explicou para vocês, é a riqueza geral, é tudo aquilo que tem de riqueza no Brasil. Não quer dizer que todo mundo ganha igual, não, né? Não é a riqueza de cada pessoa, não. É a riqueza do país inteiro. É tudo aquilo que foi gerado de riqueza, né? Pelo país todo, por todas as pessoas do país, somando tudo, tá? Agora, página 219. Por que a distribuição de renda é tão desigual em nosso país? Essa eu quero que vocês respondam e me digam. Depois vocês podem me mandar mensagem, podem me mandar um áudio me falando por que vocês acham que a distribuição de renda é tão desigual no nosso país. Porque tem gente que é tão milionária,
né? Tem gente que recebe tanto dinheiro, por exemplo, nossos políticos, e tem gente que vive, né, passando fome. Por que será? Número 4 agora. Observe a imagem que apresenta um problema de moradia típico das áreas urbanas, né? Uns prédios maravilhosos lá no fundo e, ao mesmo tempo, uns barraquinhos aí, né? Uma favela aí. Agora vamos lá. Uma periferia. Página 220. Agora responda. Letra A. Qual o problema identificado? Pessoas, né, vivendo, né, em condições subhumanas aí, né? Porque fora da realidade, né? Essas moradias aí, não tem condição digna não, né? Por que esse tipo de problema frequentemente surge nas regiões onde se instalou um grande número de pessoas? Por que será que acontece isso? Letra B agora. Quais soluções poderiam facilitar a vida da população dessa região? Aí eu quero que vocês coloquem a resposta de vocês também, tá? O que poderia ser feito para ajudar essas pessoas, para elas não viverem assim? Tá bom? Então hoje a nossa aula de geografia se encerrou por aqui. Na próxima aula a gente continua, tá bom? Esse assunto. Espero que vocês estejam gostando e me mandem mensagem, me falem, né? Nas nossas aulas do Zoom eu quero saber também o que vocês estão achando sobre essa matéria aí. Podem anotar aí algumas coisas para vocês comentarem comigo, tá bom? Beijão para vocês e até a próxima aula.